Olá, seja muito bem-vindo ao SEAC RJ e Notícias, o webjornal do Sindicato das Empresas de Ação e Conservação do Estado do Rio de Janeiro. Vamos aos destaques desta edição. O presidente do SEAC RJ afirmou que o setor de serviços vai precisar se reinventar no pós-pandemia. Ricardo Garcia afirma que o setor de prestação de serviços de limpeza e conservação será cada vez mais necessário e que vai precisar se adaptar aos novos tempos, principalmente em relação às inovações tecnológicas, como, por exemplo, as reuniões online, que já são uma realidade. Ricardo Garcia foi o convidado especial da live pelo Instagram do diretor da AEPS, Adalberto Santos. Vejam os principais momentos da participação de Ricardo Garcia nesta live. O momento é extremamente delicado, não há dúvida. Essa pandemia afetou em cheio a economia mundial e não poderia deixar de afetar também o setor de serviço. E nós estamos no meio de uma guerra onde o inimigo é invisível, que é o coronavírus, e que a gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia. O setor de serviço hoje representa 72% do produto interno bruto. E, apesar dessa expressão toda do setor de serviço, ele ainda carece de maior reconhecimento por parte das autoridades constituídas do Brasil. A nossa entidade, Sebrae, como eu disse agora há pouco, ela fez uma pesquisa que foi disponibilizada para os empresários do setor na semana passada, e essa pesquisa ela engloba, representa 840 mil empresas e 8.200.000 empregos. Essa pesquisa ela destacou informações sobre 30 segmentos que são representados pela Sebrae, que é a Central Brasileira de Apoio ao Setor de Serviços. Nessa pesquisa, 61% dos empresários disse que eles colocaram em afastamento pelo menos 20% dos seus funcionários. Então, veja só, 20% dos funcionários desses setores estão afastados do trabalho dentro das novas normas das medidas provisórias que estão em vigor. Essas mesmas empresas, quanto ao seu faturamento, teve uma redução de 21% a 40% do faturamento das empresas. Olha como é expressivo. E quanto à inadimplência do setor, 40% dos entrevistados relataram que estão convivendo com 20% de pendência de pagamento. Veja que impacto grande tem para o setor. Quanto ao isolamento social, 75% dos entrevistados defendem que o retorno seja gradativo e seguro das atividades. Então, não defendem o relaxamento imediato do isolamento social, e sim o relaxamento gradativo do isolamento social, para que os impactos não sejam ainda maiores nos negócios do nosso país. Então, você veja só como o setor de serviços foi impactado de maneira muito forte por essa pandemia que nós estamos convivendo com elas atualmente. Outra questão extremamente importante, que pode definir o nosso futuro, são as reformas que o governo tanto defende, mas que não caminham. A reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma política, a reforma previdenciária já aconteceu, mas ela não é suficiente. Então, essa reforma é fundamental
essas reformas são fundamentais para que o país se recupere no prazo mais curto. Então, nós vamos precisar nos reinventar. O setor de serviço vai precisar se reinventar no Brasil. Confesso que ainda não sei qual é o caminho mais correto para que isso aconteça. É claro que vendas online não é uma questão definitiva, reuniões online possivelmente vão ser a regra a partir de agora. O setor de serviço de limpeza, ele vai continuar sendo 100% necessário, mas possivelmente com o encolhimento de vários setores, a demanda pelo nosso setor vai diminuir também. Então, nós vamos ter que nos reinventar. Então, se for a visão otimista, eu diria para você que a partir do ano que vem, 2021, nós poderemos caminhar para voltar aos níveis que nós vínhamos caminhando com as empresas, especialmente no nosso setor de serviços, prestação de serviços continuados, ao volume do final de 2019, começo de 2020. Esse ano de 2020 vai ser um ano muito difícil de recuperação, mas eu tenho otimismo que o governo vai tomar medidas. Ouvi o ministro Paulo Guedes, é sempre muito bom. Ele é um ministro muito otimista, ele tem questões como essas reformas, que ele está convencido que essas reformas vão caminhar. Então, se essas reformas caminharem, o Brasil voltar, terá uma chance maior do Brasil voltar ao ritmo de crescimento que vinha empreendendo no final de 2019, começo de 2020. Então, vai ser um momento de reinvenção das nossas empresas, dos nossos negócios. Mas as coisas só voltarão ao normal, possivelmente, a partir do ano que vem, Adalberto. As inúmeras medidas adotadas pelos governos para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 têm provocado muitas dúvidas nos empresários. Para esclarecer e orientar juridicamente as nossas empresas, o SEAC-RJ promoveu o segundo workshop online sobre os impactos da pandemia e as medidas de preservação da atividade econômica. O presidente Ricardo Garcia liderou um encontro online que teve a participação do setor jurídico do SEAC-RJ e também da assessora jurídica da FEBRAC, doutora Lilian Cavalheiro. Boa noite, meus amigos do SEAC. Aqui quem está falando é a doutora Lilian Cavalheiro, é a consultora jurídica da FEBRAC, que eu tive o grande prazer de participar com vocês na live da semana passada. E eu queria fazer um pequeno resumo do que nós discutimos na semana passada. Nós discutimos a medida provisória 927, que foi a primeira medida provisória instituída para a pandemia, para a calamidade pública, que foi aquela medida que permitiu as férias antecipadas, as férias coletivas de forma irrestrita, né, sem os períodos de 15 dias previstos na CLT, que criou o banco de horas, que ele vai poder ser usado por 18 meses após o fim da calamidade pública, através de acordo individual. Que o mais importante dessa medida é que, como ele reconhece que a calamidade pública é uma força maior, e por ser força maior, ela dá o privilégio dos acordos individuais sobre os acordos coletivos e convenções coletivas. Isso é necessário porque nem todos os sindicatos funcionam tão bem como funciona aí o SEAC Rio de Janeiro com o seu sindicato laboral. A maioria dos sindicatos laborais estão fechados no Brasil, a gente nem consegue fazer esses acordos e essas convenções coletivas. Não é o caso aí de vocês. Mas, de qualquer forma, a medida provisória possibilita isso. Qual é o maior problema da medida provisória agora? Foi o julgamento do Supremo, que suspendeu o artigo 29, que tratava do nexo de causalidade. Nesse ponto, nós estamos trabalhando para tentar colocar esse texto na medida provisória novamente, deixando claro que esse nexo de causalidade existe somente em ambiente hospitalar. E, além disso, né, a FEBRAC já mandou para todos quais são as formas de prevenção,
Eu já passei para vocês artigos que o SEAC vai reproduzir aí do que a empresa pode fazer com base nas regras da OMS, da Secretaria de Saúde e da própria Secretaria de Inspeção de Trabalho do Ministério do Trabalho. Falamos um pouco da 936 e da possibilidade da prorrogação dela em relação à suspensão dos contratos de trabalho, que poderiam ser por 2 meses, e da redução de jornada com a redução de salário. Tratamos muito do problema do aprendiz, que eu sei que é um caso sério aí, para que a gente fizesse que não houvesse modificações em relação a esse tema nas nossas próximas legislações. E, por fim, a reedição da 905 da Carteira Verde e Amarela para tratar do problema do acidente de percurso e das novas formas de fiscalização do trabalho. Preparamos para você um resumo sobre os principais benefícios oferecidos pelo SEAC-RJ somente para as empresas do Rio de Janeiro através do benefício social familiar. Esta é uma forma de reduzir custos no momento tão delicado quanto o que estamos enfrentando. Benefício Certificação Digital. Tem como objetivo reduzir os custos dos empregadores, trabalhadores e entidades com a obtenção de certificados digitais para pessoas físicas e jurídicas, além de proporcionar maior comodidade com a possibilidade de atendimento em domicílio. Benefício Triagem de Atestado. Tem como objetivo abastecer um banco de dados nacional com informações relevantes sobre os atestados médicos apresentados pelos trabalhadores do segmento para uso das entidades e empresas. Benefício Conecta Empresa. Tem como objetivo conectar a empresa a seus colaboradores através da disponibilização de um aplicativo sem consumo da franquia de dados. Por este aplicativo, será possível a troca de mensagens, envio de notícias e avisos de forma rápida e desburocratizada, agilizando o processo de comunicação com seus colaboradores e reduzindo os custos da empresa. Encerramos esta edição com imagens em homenagem aos profissionais de limpeza. No último dia 16 de maio, foi o dia em homenagem a esses profissionais que vêm fazendo a diferença no enfrentamento à pandemia de coronavírus. Eles estão na linha de frente e são verdadeiros heróis, têm o nosso orgulho e a nossa gratidão. Muito obrigada pela sua audiência. Compartilhem esta edição nas suas redes sociais. Até a próxima!